A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é a pregadora irmã Ana Paula Rosa. Eu quero nessa tarde trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 4. O título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. O versículo 1 diz assim: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Meus amados, esta é uma passagem bíblica muito conhecida, muito pregada, muito ensinada, em que aprendemos muito todas as vezes que meditamos nesta passagem bíblica. Aqui nós vemos um começo de provação. Esta família estava enfrentando uma grande crise, uma grande provação. Poderia dizer, para você entender, que estava passando um deserto, um vale, né? Porque o marido havia morrido. Mas como se isso tudo não fosse já tão grande, tão assustador, perder alguém da família, ainda mais para a esposa, o esposo, para o filho, o pai. Essa luta, ela ainda ia agravar um pouco mais. Às vezes a gente passa momentos de grandes lutas, de grandes aflições, e a gente pensa assim: agora vai vir a vitória. E certamente a vitória, ela virá. Mas às vezes é necessário ainda enfrentarmos mais algumas coisas para alcançarmos a bênção do Senhor. O que me chama a atenção é que quando não podia mais piorar, piorou. Vieram os credores, batendo na porta e dizendo para esta mulher: olha, o teu marido deixou dívidas e nós viemos levar os teus filhos. O credor, ele batia na porta, apresentava a dívida e dava um tempo para esta mulher organizar uma maneira de pagar a dívida. Caso contrário, havia uma lei que os seus filhos seriam levados e eles trabalhariam por um determinado tempo até que aquela dívida fosse paga. Aí então seus filhos seriam restituídos de volta. Só que o que me chama muita atenção nesse vídeo é o seguinte: esta mulher, ela estava vivendo uma grande provação, um grande deserto, um grande vale. E ela poderia se voltar contra Deus. Porque tem de nós a querer achar um motivo, talvez por passar uma provação, por passar uma luta. E quando a gente não consegue entender isso, a gente olha e diz: Deus, poderia ter evitado isso acontecer na minha vida. Ó Deus, virou as costas. Ó Deus, me desamparou. E isso é uma forma de murmurar contra Deus. Enquanto que, na verdade, o marido desta mulher foi convidado e foi promovido às mansões celestiais. Tem coisas na nossa vida que nós estamos sujeitos a passar. Mas nós temos que ter o foco e a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus vai nos abençoar quando tudo isso passar. Quando eu olho para essa história, eu vejo esta mulher nos dando uma grande lição. Porque ela mesmo testifica dizendo: meu marido, teu servo, era temente a Deus. Com isso ela nos dá a entender que eles viviam uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de busca em Deus, mas lhe vieram a adversidade, o choro, a lágrima. Mas algo me chama muita atenção e eu quero que você medite nisso nesta tarde. Ela foi ao homem de Deus. Sabe o que significa isso?
ela ainda acreditava em Deus. Ela ainda acreditava que Deus era a solução para os seus problemas. Muitas pessoas perdem a bênção, muitas pessoas perdem no caminho, porque na hora da prova está mais forte, se afastam de Deus, ou então coloca a culpa em Deus, ou então diz assim, que medianta ser crente, que medianta ser fiel a Deus, se me vêm tantas provações. Mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor teu Deus, a solução é a presença do Senhor, o milagre está em Jesus, não fuja, não corre. Se está difícil, Deus tem vitória para a tua vida. Busque a Ele. Quando eu olho para esse texto, a Bíblia vai nos dizer que ela foi ao homem de Deus e fez saber ao homem de Deus o que estava acontecendo. Naquele momento, o homem de Deus olhou para a mulher e disse assim: ei, o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E nós estamos vivendo uns dias muito difíceis, a qual estamos passando por esse momento de crise, de pandemia. Muitos de nós temos que ter a nossa comunhão dentro de casa. Muitos de nós temos que ter o nosso culto doméstico dentro de casa. Mesmo que nós já podemos, já voltamos a cultuar na igreja. Mas na igreja é uma vez na semana, o horário é limitado. Não é para todos, porque precisa de um distanciamento. E eu te pergunto nesta tarde, o que é que tu tens em casa? Se você está ouvindo esse áudio, você pode agora, feche os teus olhos, porque o Espírito Santo está falando ao teu coração e está te perguntando: ei, filha, o que é que tu tens em casa? Alemando rebacanda labassurimiandas. Libadacou astei. Nós somos templo, morada do Espírito de Deus. E nós precisamos ter comunhão com o céu dentro de casa. A Bíblia diz assim: a santidade convém à tua casa para sempre. Quando eu olho para o texto, voltando para o texto, ela disse: olha, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Com isso ela está dizendo muita coisa. Você não precisa ter muita coisa, basta ter comunhão com o céu. Você não precisa de muitas coisas, você precisa de comunhão com o céu. Um pouquinho de azeite é suficiente, um pouquinho de fé é suficiente, um pouquinho de perseverança é suficiente para o milagre de Deus na tua vida. Percebe-se que no início dessa história, esta mulher ela começa com uma conta negativa, com um saldo negativo. Mas olha como vai terminar. Ela olha para o homem de Deus e diz: olha, a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Com isso ela estava dizendo: olha, o azeite serve para curar os enfermos. Então eu tenho cura para os enfermos. O azeite serve para ungir aquele que é separado. Então eu sou ungido, a minha casa é ungida. O azeite serve para iluminação. É usado como combustível para iluminação. Eu tenho luz dentro da minha casa. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho ainda um pouquinho de azeite. Eu ainda sou cura para o necessitado. Eu não tenho muita coisa, mas eu ainda sou luz dentro da minha casa. Eu não tenho muita coisa, mas eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Então o homem de Deus diz: serve. Isso é suficiente para o milagre de Deus. Se prepare para viver o milagre de Deus dentro da tua casa. Se você ainda tem um pouquinho de fé, se você ainda tem um pouquinho é suficiente para Deus realizar um milagre na tua vida, dentro da tua casa. Olha, o inimigo das nossas almas, ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar.
O inimigo das nossas almas, ele é aproveitador de oportunidades, por isso fecha as brechas. Olha o que esta palavra nos ensina, entra para dentro da casa, fecha a porta, depois que ela pediu vasos emprestados. E aqueles teus filhos que eram para ser levados, eles não vão ser levados, eles vão viver os milagres. Tem um recado de Deus para a tua vida. Não feche a porta com os teus filhos para o lado de fora. Por isso que a Bíblia diz, entra para o teu aposento e fecha a porta. E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, tu recompensará. É tempo de colocarmos todo mundo dentro de casa para vivermos um milagre da parte do Senhor Jesus. Este é um milagre de porta fechada. Aleluia. Rebanda canta, labai, ustei, decovastei, anai, nica, nemanda lavassuri, me cantas. Assim aconteceu. Os seus filhos lhe traziam vasos, sabe, os seus filhos? Que o inimigo tinha armado um laço para eles. Sabe os teus filhos que o inimigo disse que não terminaria o ano na presença do Senhor? Estes teus filhos, o Senhor está dizendo, traga eles para dentro. Eles precisam te ajudar a viver a este milagre. Os teus filhos não podem ficar de fora. E olha que o milagre aconteceu para esta família. O milagre aconteceu. A Bíblia vai dizer que eles traziam os vasos e elas os enchiam. Cheio que foram todos os vasos. Ela disse, traz-me ainda mais um vaso. E eles disseram, acabaram-se os vasos. E aí o azeite parou. Enquanto tiver vaso de boca para cima, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, que haverá multiplicação de Deus. Olha como vai terminar essa história. Ela começou não tendo nada e ainda tendo um saldo negativo. Porque você não tendo nada, mas não tendo saldo negativo, não é tão difícil assim. Mas quando você não tem nada e ainda tem um saldo negativo, é muito difícil. Mas olha como ela vai terminar. Quando houve multiplicação, ela foi ao homem de Deus pedir orientação. Agora ela vai ao homem de Deus de novo. E volta de novo ao homem de Deus. Quando o milagre na tua vida acontecer, quando algo extraordinário de Deus acontecer na tua vida, volta de novo. Porque Deus tem orientação. E o homem de Deus diz, olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Sabe o que significa isso? Deus vai te dar uma aposentadoria. Com esta prova. Deixa eu explicar melhor para você entender. Deus vai cuidar de ti até o último dia, porque Ele é fiel na tua vida. Creia somente, não desista. Deus tem um milagre e a vitória para a tua vida. Amém? Que esta palavra possa tocar ao teu coração. Eu quero deixar só mais um recado aqui. Segue lá as nossas redes sociais. É Ana Paula Rosa. Tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Sempre temos algum conteúdo, alguma coisa que estamos dizendo lá ou postando lá. No mais, Deus abençoe a tua vida. Amém? A paz do Senhor, povo de Deus.